Olá, seja muito bem-vindo ao nosso acelerador de Pegmonte. Aqui no acelerador a gente ajuda donos de empresas de Pegmonte a acelerar o seu negócio. Então, se você já tem uma empresa de Pegmonte e quer aumentar suas vendas, acelerar o seu negócio, você está no lugar certo. E hoje, gente, eu vim aqui conversar com vocês coisas que muita gente me pergunta, né? Tá me perguntando muito sobre os kits nossos, né? Então, assim, kit prata, kit ouro, qual que é a diferença? Então, hoje eu vou conversar com vocês sobre isso. Eu sei que todo dono de Pegmonte, todos os empresários já tem as noções, né? De esteira de produto, como criar os kits, né? Mas eu vou reforçar aqui porque tem muita gente que está começando e ainda não sabe essa diferença. Então, a primeira coisa a gente vai falar sobre isso. Quando você vai montar uma esteira de produtos, o primeiro produto que você tem que ter é um produto promocional, tá? É um produto que você vai fazer de isca depois para trazer cliente, só que é um produto também que, se de tudo na estratégia de venda a mãe não tem mesmo, a mãe, o cliente, né, não tem mesmo dinheiro para pagar, talvez ela fique com aquele kit promocional seu, né, e você não perde a venda. Porém, toda vez que você vai montar um kit promocional, você tem que pensar no seguinte: se eu reproduzir 10 desse kit, então, por exemplo, no meu caso aqui, o meu kit promocional, ele é R$150. Se eu for reproduzir ele 10 vezes, eu vou receber somente R$1.500. E esses R$1.500 vale a pena para mim todo o investimento que eu tenho que investir? Então, essa é a pergunta que você tem que se fazer e precificar o seu produto. Tá? Então, geralmente, no meu kit promocional, ele vai o bolo fake que eu confecciono aqui na loja, o display que eu confecciono aqui na loja, ele vai bandejinha de polietileno, que é umas bandejas mais baratas, que eu tenho em grande quantidade, ele vai somente um vasinho, ele vai com uma florzinha, um arranjinho de flor mais simplesinho. Então, a gente já pensou em toda essa estratégia para que quando eu tiver que multiplicar esse kit 10 vezes, porque no Pegmonte, gente, é isso, é a gente alavancar as nossas vendas, a gente aumentar. Então, se eu faço eu vou reproduzir 10 daquele mesmo modelo, se o cliente quiser, tá? Então, é sobre isso. Então, toda vez que você for montar um kit bronze, né, um kit promocional, você tem que pensar, o que eu tenho aqui dentro da loja que não vai me fazer falta? E aí você consegue colocar essas peças que não vai te fazer falta, que você tem ali para poder reproduzir, tá? E aí a gente vai pro kit prata. Como que a gente monta o kit prata? O kit prata, a gente vai colocar ele, geralmente é o básico, né? São os cilindros e um painel redondo de 1,5 m. E aquele kit prata, a gente tem que precificar, por quê? Porque aquele kit também, é o nosso feijão com arroz, né? Então, a gente vai acelerar ele, então a gente vai alavancar ele, então a gente vai alugar 10, 15 dele, geralmente. E aí, você quer ter um pouquinho mais de lucro, o que você faz? Então, você tem o kit promocional, que você montou com as peças que você já tem, né? Que ele é uma isca, para não perder a venda, você deixa ele lá. Aí, você vai pro seu kit prata. No kit prata, você vai colocar, né, o cilindro, o painel. Aí, para você ir para um kit maior, que no caso aqui na loja a gente chama de kit ouro, o que eu tenho que colocar? Mais bandeja, mais vaso? Também. Porém, o que vai fazer o cliente decidir entre o kit prata e o kit ouro é mais um móvel. E geralmente o móvel, não adianta eu colocar mais um painel, né? A parte de cima do kit ficar com 2 painéis e embaixo ficar pequenininho. Então a gente não começa por aí, tá? É justamente por estratégia mesmo, porque quando a mãe procura às vezes algo maior, é porque ela tem mais doce para colocar na mesa, ela tem um monte de lembrancinha e ela sabe que só em cima do cilindro não vai caber. Então ela precisa de algo um pouco maior. Então é por isso que no kit ouro a gente coloca uma mesa, porque uma mesa já vai dar para a mãe uma opção de um lugar maior para ela colocar as coisinhas, né, as lembrancinhas. E depois a gente vai para um kit um pouco maior. Aí sim, a gente já tem a parte de baixo ali que tem a mesa, os cilindros, aí a gente aumenta a parte de trás.
Entendeu? Então, assim, para você começar, geralmente a gente começa ali no kit promocional e um kit prata. E aí a gente vai agregando e vai aumentando. Então, o que a gente faz? A gente coloca lá, então você já arrumou a parte de baixo, então você já agregou uma mesa, já deixou ele maior. Aí você vai e coloca um painel romano do lado. E aí esse kit já passa para um outro kit maior. Então, às vezes a mãe vai fazer no salão, ela quer 2 painéis. E aí o seu kit vai ser valorizado. Tá? Então, assim, para o cliente ver valor no seu kit, de um kit para o outro, ele tem que visualizar algo que ele veja vantagem. E é por isso que a gente trabalha com essa estratégia de um kit não ter mesa, no outro kit ter mesa, no outro kit ter um painel e uma mesa. E aí eu tenho o kit pérola também aqui na loja, que é a mesma coisa do kit diamante, só que a mesa é uma mesa maior, uma mesa personalizada do tema. Tá? Então, assim, conforme você vai crescendo no seu Pegmont, depois você pode colocar essas opções para você ter mais dinheiro, fazer mais dinheiro, né? Alugar por um preço maior, cobrar um preço maior, tá? Então, fica essa dica para vocês. Quando a gente fala assim, eu tenho um kit prata e eu vou transformar ele em kit ouro, então eu vou pôr mais bandeja. A mãe não vê isso, tá? Então a mãe não vai conseguir ver isso. E para ela, mais bandeja em cima de uma mesa que mal cabe, ela não vai te pagar, ela não vai ver valor, tá? Então, assim, o que a mãe vai ver valor? Quando você coloca um móvel, que daí ela enxerga que ela vai ter, que ela vai estar tendo, como que fala? Que ela vai estar tendo vantagens, e aí ela fica feliz e aluga com você, tá? Então, a diferença dos nossos kits, pra gente montar uma esteira de kit, praticamente é essa, tá? Aí, claro que você pode, igual a gente faz aqui, quando é um kit maior, que a mãe geralmente vai usar em salão de festa, né, e tal, a gente coloca um tapete personalizado, porque tudo isso agrega valor. Tá? Então, assim, tudo que você puder colocar que vai agregar valor para o seu produto, você pode estar precificando, tá? Então, assim, se todo mundo coloca um tapete normal, você vai lá e coloca um tapete personalizado. Esse é o seu diferencial, então você vai poder precificar ele com um preço diferente, que você vai ter feito as contas e vai falar, eu tenho lucro alugando ele. Se eu alugar 10 dele, eu tenho lucro. Tá? Então, a gente tem que fazer essa precificação e tem que deixar visível para o cliente que ele está levando vantagem a alugar um kit maior. Outro assunto que eu vim falar aqui hoje, eu devo ou não investir em tema novo? Aqui na minha loja, gente, a gente não perde cliente. E assim, nós ficamos conhecidos justamente porque eu faço qualquer tema. E por que eu faço isso? Porque eu cobro um valor da locação e já tenho lucro com isso. Então, por exemplo, assim, o que você tem que fazer? Quanto que fica para você criar um tema novo? Em qual kit que compensa? Então, por exemplo, no kit prata eu não crio tema novo. No kit ouro eu crio tema novo. Então, eu sempre peço o painel e faço o display e o bolo fake. E aí, a capinha eu não mudo. Por quê? Porque não entra no meu orçamento. Então, aqui as minhas vendedoras já sabem disso. Então, a estratégia que a gente usa. Então, por exemplo, a mãe quer um painel de tal tema. Eu mando para ela o painel e as capinhas vão ser as capinhas lisas, capinha de outro tema que dá para aproveitar. Aí a gente faz. Se a mãe quer um kit de 350, que é o kit diamante, aí eu coloco a capinha e o painel, já mando para ela, o painel e a capinha, e aí eu faço o bolo fake, faço os displayzinhos da mesa. Então, como eu posso ou não fazer um tema novo? Desde que você precifique, desde que o seu cliente paga, você tem que fazer. Tá? Porque isso daí que vai fazer você alavancar, você ser conhecida, né? Porque a mãe sabe que vai chegar lá e a mãe, né, a cliente, sabe que vai chegar lá na sua loja e você vai fazer. Entendeu? Então, assim, ela confia no seu trabalho, porque muitas vezes as pessoas não têm essa facilidade. As bases a gente já tem, o painel a gente já tem. O que a gente tem que investir? Na capinha, né, no painel e na capinha, e fazer os displays. Então, assim, quem tem facilidade, quem não tem também, gente, é empresária do ramo de Pegmont, tem que aprender. Então, vai lá, aprende a fazer os próprios displays, aprende a fazer também da Shopee, né, igual eu já falei, muitos displays na Shopee saem baratinho, não são igual esses aqui, mas ali para socorrer a mãe que não acha o tema em lugar nenhum, também é legal.
tá? Então, assim, a gente precisa, nós como empresárias do ramo de Pegmont, a gente tem que colocar na nossa cabeça que nós somos empresárias, que a gente tem uma loja e que a gente tem que fazer essa loja crescer. Então, essa loja tem que vender, tá? Então, a gente precifica e vende, precifica e vende. E quando a cliente ela quer, ela paga, porque ela precisa daquele produto. Então, a gente não precisa ficar com medo, eu vou perder cliente, não sei o quê. Não, a gente precisa precificar e a gente precisa se comportar como uma empresária mesmo. Porque muitas vezes, gente, que tá vindo muito para mim, por exemplo, assim, muitas pessoas que estão no ramo já faz muito tempo e não conseguem ter uma funcionária. E por quê? Porque sabe, ela não pensa que ela é uma empresária do ramo de Pegmont. Então, a gente tem que pensar que nós somos empresárias. O Pegmont, ele é um produto que você tem na empresa e que você vai alugar várias vezes e você vai receber o seu retorno por alugar várias vezes. Então, assim, igual eu falo muito, quando eu tinha loja de festa, que eu vendia os painéis, eu fazia os displays de isopor, eu só tinha boleto para pagar. Por quê? Porque eu comprava a mercadoria, colocava na loja, aí a mercadoria acabava, eu tinha que comprar mais mercadoria, as outras estavam empacadas. Agora o Pegmont não. Olha que graça. Por exemplo, assim, eu compro lá as bases, eu tenho 10 bases. Se eu alugar as 10 bases toda semana, eu alugo 40 kits no mês. E são os mesmos produtos. E aí, quando a mãe vem e eu precifico ele, a mãe pode pedir qualquer tema para mim, que eu só vou comprar capinha. E aí que tá. Só que o que a gente tem que aprender, que eu falo sempre para as pessoas? Não fique investindo. Então, por exemplo, assim, vai sair um tema novo. Espera, porque você já tem um portfólio, você tem foto. E aí, quando o seu cliente chegar, o que você vai fazer? Você vai falar, eu não tenho, mas eu faço a primeira locação para você. O mesmo valor, é o kit ouro, né? Então, o kit ouro, diamante, eu faço para você. E aí, você vai lá, printa a foto de onde você vai comprar, né, o tecido, e manda pra mãe e fala assim, eu tenho, você manda uma foto seu do kit, vamos supor que seja o kit ouro, né, igual a gente faz aqui. As meninas mandam a foto do kit ouro e fala pra mãe, pra cliente, eu não tenho ainda, mas eu faço primeira locação. E ele vai ficar desse jeito, vai a mesa, vai o cilindro, vai o painel, vai isso, aquilo, e aí manda a fotinha pra mãe escolher qual o painel que ela quer. E é assim que você trabalha, porque daí você investe numa capinha só depois que ela pagou. Entendeu? Então, adulto a gente faz isso. Às vezes a pessoa chega aqui e fala, eu quero uma boda de esmeralda. Tá, eu mostro o que eu tenho já de 50 anos lá e falo, fica assim, só que eu só vou trocar o painel. Pode ser? Aí eu printo as fotinhas lá do painel, ela escolhe a foto que ela quer, eu só vou comprar o painel e colocar para ela, mas as peças são as mesmas. Então, eu tô tendo lucro. Por que eu tô tendo lucro? Porque eu já tenho as bases, eu já tenho o painel, e aí ela vai me pagar o valor da minha locação e eu investi R$100 num painel e eu tive o lucro, porque aí que tá, como empresária, eu faço as minhas vendedoras vender o arco de bexiga, vender um balão personalizado, vender um topo de bolo. Então, tudo isso são estratégias que a gente tem que usar dentro da empresa para a gente aumentar o nosso ticket médio. Tá? Então, assim, você tem que servir, sempre servir o cliente, agradar, né, servir, atender bem, ter gratidão pelo seu cliente e sempre fazer, porque, por exemplo, assim, se aquela pessoa que queria aquele painel, se eu não alugo para ela, eu não vou ter aquele dinheiro dela. E como que eu tô perdendo? Eu tô perdendo porque eu não comprei o painel e perdi a venda. Agora, se, por exemplo, eu não vou ter lucro nenhum, tá? Eu já, mesmo assim, eu já tô tendo lucro. Por quê? Porque eu não faria aquela venda do kit. E se eu pegar aquela venda do kit, mesmo que eu não tenha lucro nenhum no final, né? Mas é bom precificar e ter lucro, igual eu tô falando. Mas vamos supor que eu não tenho. Você já ficou com um painel a mais pro seu acervo, sem você ter que investir o seu dinheiro. Entendeu? E aí você vai poder alugar esse painel de novo, e de novo, e de novo, e já ter lucro. Então, assim, mesmo que você coloque lá que o seu kit 250, mas eu vou comprar 150 capinha com painel, já tá te sobrando R$100. Tudo bem que você tem que fazer o display, o bolo fake, então sobra menos. Só que é uma venda que talvez você não faria, tá? Então, assim, é muito importante. E aí que eu falo, Silvia, mas nunca sobra dinheiro para investir. Então, vamos começar a arrumar casa.
Vamos começar a ser empresárias mesmo, sabe? Vamos pôr na planilha, vamos colocar quanto que tá de entrada, quanto é de saída. Eu fiz uma live a semana passada e muita gente me relataram que eu vivia ano passado, que ano passado também eu não tinha o Prolabore igual eu tenho hoje. O que eu fazia? Eu pegava o dia da água, o dia da luz, o dia da escolinha, o dia do disso, o dia daquilo. Chegava no final do mês, eu fazia o meu salário da loja, era tudo misturado. E o que aconteceu? Eu tinha marcado, então todo mês eu com meu esposo a gente chegava e falava assim, bom, todo mês a gente tá pegando esse tanto, então esse tanto é o Prolabore que a gente tem que ter. Tá, se a gente tem que pagar uma funcionária, a gente tem que pagar aluguel, a gente tem que pagar isso, aquilo, o que a gente tem que fazer? Você tem que visualizar tudo que você tem para pagar. Tá, não tá dando, então o que a gente vai fazer? A gente vai ter que alugar mais kit, então que estratégia que a gente vai fazer? E aí a gente começa a sair do lugar, porque você tem dados, você tá olhando para aquilo, e aí você começa a ver quantos kits a mais você tem que alugar para você sair daquilo, entendeu? Porque na loja também... E aí, quando você vai fazer o seu Prolabore, aí a gente tem uma meta na loja, que a gente consegue pagar funcionário, consegue pagar aluguel, consegue tirar o Prolabore e consegue sobrar dinheiro para a loja. Porque o dinheiro da loja não é o nosso salário. E aí você consegue investir na loja, você consegue se alugar mais kit, você consegue colocar uma outra funcionária, você consegue ter um planejamento. Então é muito importante que a gente comece a pensar como empresária. Porque mesmo que você começou o seu Pegue Monte porque você é apaixonada, você fez a festinha do seu filho e você gosta disso, mas você é empresária. E o Pegue Monte é um produto que você tem que explorar ele e fazer mais dinheiro para você, para sua empresa, entendeu? E não é você que vai ficar lá fazendo, limpando, arrumando, atendendo. Não, vamos se organizar, vamos todo mundo fazer. Eu não estou falando para ninguém meter o louco, né? Ninguém fazer coisa assim, eu já vou contratar uma funcionária. Não é isso, mas é planejamento. Quando eu comecei, só era eu e a Dani. E aí a gente foi indo. Meu marido foi fazendo a planilha, a gente foi vendo, a gente toda quarta-feira a gente sentava, a gente olhava a planilha. Coisa que assim, muitas vezes, gente, que eu percebo muito é que a gente nem quer olhar. Eu não tenho dinheiro, eu não quero nem ver. Tá errado. Se você não vê, você não muda. Entendeu? Então a gente tem que olhar, tem que ver aonde que está o meu problema e aí a gente começar a mudar. Então assim, é igual aqui a Sumiliate tá falando que tá exausta e é isso mesmo. E o que eu quero fazer com vocês é mostrar para vocês que dono de Pegue Monte não precisa ficar exausta, não precisa ficar 10 anos ali você mesmo fazendo as mesmas coisas, você pode crescer, porque o lucro do Pegue Monte é muito bom. Tá? Então, assim, e pôr na sua cabeça que você tem um produto e que a cliente, ela vai pagar pelo seu produto, entendeu? E principalmente, você não pode precisar mais da cliente do que a cliente de você, porque quem tem o trabalho para oferecer, para vender, é você. E vender, gente, é abençoado. Quando as crianças vêm com as mães buscar os kits aqui, o rostinho daquelas crianças, sabe? Alegria. Quando um adulto mesmo faz uma festa, às vezes ele nem ia fazer, ele estava com vergonha, com receio. Aí as minhas vendedoras treinadas, elas falam, você merece, vamos fazer, é só esse ano, vamos fazer. E aí ele faz, quando ele chega na segunda-feira para entregar, ele agradece, porque talvez ele não tinha feito se ela não ficasse insistindo. Entendeu? Então vender é abençoado. E eu vejo por aí que muita gente não vende justamente porque tem medo do julgamento, tem medo de ficar insistindo, tem medo de ser chato. E não pode ser assim, gente. A gente tem que pensar que nós temos uma empresa e a empresa tem que vender. E eu vendo alegria, eu vendo satisfação, eu vendo, sabe, eu quero que o cliente seja feliz. E é isso que a gente vai fazer aqui, entendeu? Então, assim, eu quero que vocês hoje, que vocês se animem, mesmo que você esteja lá embaixo, gente, eu também estava lá embaixo. De novo, quando eu comecei o Pegue Monte há 4 anos atrás, eu estava endividada, eu não tinha ideia das coisas, eu fui fazendo.
Hoje eu tenho uma consultoria que me ajuda aqui na loja, eu tenho funcionário, eu tenho tudo, mas por quê? Porque eu tinha mentalidade empresária. E é isso que vocês têm que ter, porque o que eu não queria, eu sempre pensei nisso. Quando eu conheci o Pegmont, eu já pensei, tem que orar. Eu já falei pra Dani, né, que a Dani tá comigo faz tempo. Falei, Dani, eu não vou decorar, porque não é isso que eu quero. Eu quero ter um produto que o cliente venha até a loja buscar e ele venha até a loja entregar. E eu consegui fazer isso. Hoje, depois eu vou mostrar nos stories para você que a gente começou a arrumar segunda-feira. Já encheu mais um pouco e vai aparecendo cliente durante a semana. Quando a gente traz ele aqui para fazer o contrato, aqui traz, ele fala, nossa, tudo isso para semana? Tudo isso para essa semana. E aí ele fica animado porque já está tudo organizado, ele sabe que ele também vai receber o dele. Então a gente tem que encantar os nossos clientes, sabe? A gente tem que passar para eles segurança que a gente faz com alegria. E aí eu falo para vocês, e aí eu falo para vocês, gente, experiência própria, como que a empresária de Pegmont, que ela tá lá cheia de conta para pagar, ela tem que pintar, ela tem que lavar, ela tem que retocar, ela tem que fazer tudo, montar o kit sozinha, tirar foto, ela vai ter alegria de tratar o cliente bem. Então, é por isso que eu falo que sempre eu vou trabalhar com as meninas que entraram na mentoria justamente isso, porque para você ser empresária, a sua loja tem que ter 3 pilares, que é o produtor, o vendedor e o financeiro. Se você não tem isso aqui ainda, tá tudo bem, a gente vai fazer um planejamento para você poder ir caminhando para você chegar nesse nível, porque o primeiro passo é o planejamento, sabe? Quando a gente começa a sonhar com o carro que a gente quer comprar, o primeiro passo, eu tenho que saber o valor do carro, você começa a planejar, e isso aí é na empresa também. Então, assim, não é impossível para ninguém, desde que você olhe o que está acontecendo com você, que você não consegue chegar, e aí você se planeja e começa a ter atitudes diferentes. Então, por exemplo, assim, eu tô me enfiando em cartão de crédito, tudo, as coisas não alugam, não sei o quê. Então, vamos alugar o que a gente tem, vamos fazer uma promoção, sabe, do que a gente já tem. Porque, por exemplo, assim, fica 10 meses parada aí na sua loja, você já tem um acervo. Então, vamos alugar mais barato, vamos levantar um dinheiro, vamos comprar uma coisa diferente, vamos fazer alguma coisa. E primeira coisa, vamos pôr na nossa mente, Senhor, obrigada por eu estar aqui e eu vou começar a fazer as coisas. Porque, gente, quando a empresária está exausta, ela não tem, sabe, ela tá cheia de coisa para fazer, ela tem um monte de coisa para entregar, um monte de cobrança em cima dela, dívida, isso, aquilo, ela não tem cabeça para planejar, ela não tem cabeça para poder pensar em estratégia, ela não tem cabeça para pensar em metas para ela chegar. Então, assim, primeira coisa a gente tem que fazer, a gente tem que acalmar o nosso coração, fazer as coisas certas com direção, planejar para a gente poder chegar lá. E aí, todas vocês chegar no nível que a gente tá. Então, por exemplo, assim, hoje eu tô no nível lá embaixo, tá? Mas primeira coisa, põe na sua cabeça, eu vou tomar decisão, eu vou fazer isso. Por quê? Porque eu acredito em mim. Não é acreditar na Silvia, é acreditar em você, no seu potencial. Porque, gente, eu sei que força para trabalhar, todas nós temos, tá? Eu sei disso porque não é fácil carregar cilindro, lavar capinha, tudo isso, porque eu já fiz tudo isso. E faço ainda, igual eu falei, segunda-feira eu tô aqui desde cedo, monto os kits, faço questão. Quando eu não tô viajando, eu faço questão de fazer isso com as meninas. E aí que tá, eu não fico lá no atendimento. Por quê? Porque eu não sou vendedora. Tá? Então, quem faz isso é a minha equipe, que eu treino ela para isso, só que daí e cobro dela. Então, eu treino elas e cobro delas resultado. E aí, sempre elas atendem. E eu fico o quê? Na produção. Então, eu tenho cabeça para produzir um kit. Ontem mesmo, eu vou postar daqui a pouco, a gente tirou foto de um kit que a moça queria, mandou mais ou menos, a gente tirou foto, colocou na vitrine. Nem deu tempo dessa moça alugar, que ela quer para outubro, mas ela já vai alugar. A moça alugou para essa semana, porque ela viu na vitrine ali. Então, o que eu falo para vocês que é o Pegmont? É energia. Se você tá ali toda animada e as meninas não vão montar, a cliente quer para outubro, vão montar. E a gente monta. Só que tudo isso a gente tem que... Eu entendo. Por quê? Porque hoje eu tô numa situação que eu tenho 3 funcionárias, eu não tenho dívida, a minha loja tá andando. Só que se você não der o primeiro passo hoje, você não chega nisso. Tá? Então, eu já falei numa outra live que eu achava que eu tinha que ter dinheiro para ser feliz.
E não é assim que funciona. Não existe isso. Deus me mostrou que eu tinha que ser feliz, que eu tinha que fazer o meu trabalho para eu ter algo. Então, hoje eu falo isso para vocês com todo o meu coração. Se você tomar a decisão que você quer mudar a sua vida, que você quer se tornar uma empresária, a sua força vai te fazer isso, tá? Porque eu sei que todos vocês têm uma força dentro de vocês, tá? E eu sei que quem pega kit, né? Carrega kit, monta kit, faz tudo isso, vocês têm força para isso, tá? O primeiro passo, igual eu tô falando, é a gente parar, olhar para o nosso negócio, ver o que não tá dando certo, o que eu tô fazendo sempre as mesmas coisas erradas e começar a planejar um futuro melhor para mim, tá? Isso é processos. Talvez sozinha você não consiga, mas eu tô aqui para te ajudar, tá? Hoje, e agradeço também muito, gente, e eu vou colocar também lá no grupo, então é importante que todo mundo entre no grupo, tá? Porque hoje eu vou colocar a foto dos meus kits e vou explicar em áudio de novo tudo que eu falei aqui lá do kit prata, kit ouro, kit diamante, para poder dar uma luz para vocês, tá? Não precisa ser montar igualzinho o meu, monta com o produto que vocês têm aí no seu acervo já, mas a ideia tem que ser a mesma, tá? Tá? E assim, hoje eu agradeço muito as meninas da mentoria que entrou, que acreditaram no meu trabalho, né? Porque eu quero muito que todos, porque pessoas curadas curam, tá? Eu aprendi isso na minha vida e eu quero muito poder ajudar, assim como eu fui ajudada há 4 anos atrás e eu aproveitei aquele momento, tive as minhas mestras, eu quero hoje poder ajudar outras pessoas. E como que a gente ajuda? Mentorando, ajudando, auxiliando, pegando na mão, levando. A gente vai fechar hoje nossa inscrição para nossa mentoria, porque a gente vai se organizando. Dia 14 a gente vai abrir de novo, não com preço promocional e nem tão pertinho, porque hoje eu quero muito hoje ajudar vocês de pertinho ali, para que vocês dê muito certo também, né? Claro que esse é o intuito, porque nem é só pelo fato de ganhar, fazer dinheiro também, mas eu faço já dinheiro na minha loja, graças a Deus, mas é assim, gente, porque quando a gente está curada, quando a gente conseguiu chegar, a gente quer transbordar. E a gente quer que outras pessoas se curem também, que elas cheguem, porque é possível. E eu preciso que vocês dê certo para que vocês sejam meu portfólio. Então é isso que eu quero passar para vocês, é isso que eu quero, sabe, que vocês explodam mesmo. Quando vocês olham para o Espaço das Festas, eu sei que, só que, Silvia, foi fácil chegar lá? Não foi, é processo, é planejamento, é dia a dia. Tem dia que dá vontade de chorar, tem dia que dá vontade de desistir, mas o importante é não desistir, tá? É persistência, porque a hora que você chega, você fala, meu Deus, agora eu vou procurar outra coisa para crescer, porque eu cheguei lá e agora eu quero ajudar outras pessoas. Então, assim, eu tô nesse momento, graças a Deus, e eu honro muito as minhas mestras, que eu passei por elas, né, que me fizeram chegar até aqui. E eu honro muito todas vocês, tá? Porque eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil, porque igual eu falei, eu olhava para a vida que eu tinha e sentia raiva de mim, eu sentia tristeza, eu era uma pessoa amarga. E se eu não tivesse lá atrás tomado a atitude de mudar, a minha vida estaria na mesma coisa. Então, o primeiro passo é a gente querer mudar. E aí as coisas vêm, gente. As coisas vêm, o cliente vem, tudo vem, tá? Então, vocês podem acreditar nisso e eu vou pegar na mão de todos vocês. Então, assim, muito obrigada por ter confiado no nosso trabalho. Muito obrigada. Eu vou continuar aqui com vocês, porque eu sei que muitas vezes não é o momento. Você tá tão endividado, vai fazer mais dívida, e não é isso que eu quero, tá? Para ninguém. Eu quero que, assim, quando você estiver pronta, você já fez todo o seu planejamento, você já arrumou. Silvia, agora eu quero saber como que contrata funcionário, como que a gente cuida de funcionário, como que a gente cobra funcionário. Terça-feira eu nem apareci aqui. Por quê? Porque a Dani, que é minha gerente, a gente instrui ela e ela faz a reunião com as outras funcionárias. Olha que legal. Então, assim, elas fazem reunião toda terça-feira. Eu sempre faço a primeira e a última. E como que eu faço isso? Processos, tá? A gente bate meta, a gente tem que bater meta, elas têm que bater meta. Então, elas têm metas semanais, elas têm meta mensal. E tudo isso, gente, elas têm que estar animadas, elas têm que estar felizes, elas têm que querer vender. E vender, eu falo de novo, vender abençoado. Eu tirei isso da cabeça delas, medo do julgamento.
Então, tudo isso são processos, tá? Mas vocês fiquem tranquilas, se não for o momento de vocês entrar na mentoria, a gente vai continuar aqui, eu vou continuar trazendo, porque eu gosto muito disso, tá? E eu quero muito que todas vocês que se tornem uma empresária de sucesso do Pegmonte, porque o Pegmonte merece, ele merece isso. Tanto vocês merecem, quanto o Pegmonte merece, porque se não fosse esse produto que eu posso ter na minha loja e alugar, eu não seria o que eu sou hoje. Então, eu honro muito o Pegmonte e por isso eu quero ajudar todas vocês, tá? Vamos encerrar, porque eu tenho que trabalhar e vocês também. Um beijo grande pra vocês, tá? Obrigada por todas vocês que estiveram aqui. Eu vou deixar a live salva, quem quiser assistir de novo. E a gente continua aqui, tá, gente? Eu vou mostrar hoje nos stories a loja, eu vou mostrar aquele kit da fazendinha que eu falei que eu montei. E pode se inspirar, gente, eu não ligo. Pode fazer o bom dia da Dani, pode fazer os stories igual o nosso, pode montar kit igual o nosso, pode fazer isso, porque muitas vezes a gente falta pra gente, eu não tenho ideia, modela. Modela, não é copiar, porque você vai montar com as suas peças, então é modelar, tá? E vocês podem fazer isso, divulguem, vai lá, coloca o link, vamos alugar, tá? Então, que a gente tenha um dia abençoado, todo mundo alugue bastante e que Deus abençoe todos nós.